Ó, pessoal, hoje, nós iremos trabalhar aí a resolução 564 de 2017, tá? É a resolução 564 de 2017 que vem a substituir a resolução 311 de 2007, tá? Nós trabalhamos a resolução 311 de 2007 e ela foi renovada pela resolução 564 de 2017. Quando a gente estiver trabalhando, vocês irão observar que alguns dos artigos, eles são os mesmos que nós trabalhamos na resolução 311. Assim como vocês irão observar que houve algumas pequenas mudanças em alguns artigos que nós vimos na 311, tá? Principalmente aí com relação às penalidades. A penalidade de suspensão e a penalidade de cassação, tá? Também vamos ver algumas diferenças nas infrações, aumentaram-se, os tipos aí de infração. E nos atenuantes e nos agravantes também deu uma aumentada, tá certo? Aí vocês podem me perguntar, numa questão, como é que eu vou responder, Qual que eu vou saber a alternativa? Na questão, ela tem que vir dizendo a resolução que se está trabalhando, tá? Então, se for a resolução 311, se for a resolução 564. Tá certo? E outras resoluções que a gente trabalha, sempre no enunciado, no comando da questão, ela vem dizendo a resolução que se está trabalhando, ok? Para vocês não ficarem aí se questionando. Oi, Matheus. Futuramente, a 311 vai deixar de existir, vai ficar com essa resolução Na realidade, Matheus, a gente já trabalha só com a 564, tá? De 2017. Porque quando uma resolução ou uma lei ela é renovada por outra, então entende-se que a atual é a que a gente trabalha, tá? Mas é como eu disse para vocês, quando a gente começou a trabalhar 311. Alguns concursos, algumas questões de concursos e de residências ainda trabalham com a resolução 311, tá? Então, por isso que eu quis apresentá-la para vocês, ok? Mas hoje, sistema COFEM-COREM... Oi. Apenas. Isso. Eu acho que quando vocês, tiverem aí prestando concursos e residências, se for o interesse de vocês as residências, vocês estudam apenas a 564 de 2017, tá? Mas, pelo tempo. Mas como, às vezes as coisas aí, andam tão devagar, e hoje início do ano, tá? Eu baixei algumas questões de concurso e elas ainda trabalhavam a 311 em 2007. Então, por isso que eu ainda estou trabalhando as duas, tá? Aí eu oriento vocês a questão de sempre, eu orientar vocês, a sempre, quando forem ler a questão, terem atenção à resolução que se está trabalhando, tá? Mas futuramente a gente vai mais nem falar da 311, mas vai ficar lá no sistema COFEM-COREM para pesquisa. Tudo bem? Aí, pessoal, quando vocês pegarem a resolução 564, vocês vão encontrar esse preâmbulo, Aí vocês olham, que tanta informação no slide só. Na realidade, eu trouxe esse preâmbulo para que a gente tenha uma atenção voltada para as nossas atividades, tá? Para a importância de ser um profissional de enfermagem, Nós tivemos, um grande destaque aí por causa da pandemia,
que nós somos, né, estivemos como os profissionais aí de linha de frente, né? Por muitas vezes nós fomos aplaudidos, comentados com relação a enfermeiros, né? Sempre nos parabenizando e mostrando as nossas atividades. Aí, assim, muitas vezes, né, quando vocês estiverem no campo de estágio, na vida profissional de vocês, a Antônia não está aqui, né? Mas antes eu falei com ela, antes de vocês entrarem, ela entrou aí dizendo que estava trabalhando. E assim, o quanto importante nós somos dentro da área da saúde, tá? Quanto importante nós somos para a assistência do nosso paciente. E muitas vezes nós temos que nos enxergar como importantes, tá? É daí, né, que eu digo para vocês, para todos, né, quando passam nas minhas disciplinas, que nós devemos nos impor, tá? Com relação à importância de nós, profissionais de enfermagem, na prestação da assistência à saúde de um paciente, de uma pessoa, tá? Então, eu vou só ler aqui esse preâmbulo e vou comentar um pouquinho para vocês, e se vocês quiserem comentar também, tá? Mas ele dá ênfase à questão de nossa importância como profissional de saúde. O Conselho Federal de Enfermagem, ao revisar o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, o CEP, norteia-se por princípios fundamentais que representam imperativos para a conduta profissional e consideram que a enfermagem é uma ciência, arte e uma prática social indispensável à organização e ao funcionamento dos serviços de saúde. Tem como responsabilidades a promoção e a restauração da saúde, a prevenção de agravos e doenças e o alívio do sofrimento. Proporciona cuidados à pessoa, à família e à coletividade. Organiza suas ações e intervenções de modo autônomo ou em colaboração com outros profissionais da área. Tem direito à remuneração justa e condições adequadas de trabalho que possibilitem um cuidado profissional seguro e livre de danos. Sobretudo, esses princípios fundamentais reafirmam que o respeito aos direitos da pessoa, aos direitos humanos, é inerente ao exercício da profissão, o que inclui os direitos da pessoa à vida, à saúde, à liberdade, à igualdade, à segurança social, à livre escolha, à dignidade e a ser tratada sem distinção de classe social, geração, etnia, cor, crença, religião, cultura, incapacidade, deficiência, doença, identidade de gênero, orientação sexual, nacionalidade, convicção política, raça ou condição social. Tá? Então, aqui nesse preâmbulo, nós já vimos a nossa importância, tá? Tanto no nível primário, onde a gente está trabalhando a promoção e a prevenção, no nível secundário, onde nós estamos trabalhando, né, o tratamento, o diagnóstico, a nossa assistência de enfermagem, e no nível terciário, que nós estamos ajudando aí na reabilitação do nosso paciente. Tá? Além de que nós temos que ter uma visão holística. O que seria essa visão holística? É nós olharmos para o nosso paciente como um todo, tá? A questão biológica, a questão psicológica, social, espiritual, as suas relações com o meio em que ela vive, com o meio em que está inserido, as suas relações familiares, tudo isso vai estar implicado na condição de saúde e doença desse paciente. E nós, como profissionais de enfermagem, nós temos que ter esse olhar. A gente não só pode olhar para o paciente que está com aquela queixa hoje,
e a gente vai tratar essa queixa e não olhar para o restante que compõe o nosso paciente, né? Se a gente está lá numa consulta de enfermagem, a gente não vai estar lá só medindo a barriga da gestante, auscultando o bebê, orientando com relação às medicações, a exames, tá? A questão do aleitamento materno, a questão da hora do parto, tá? E os medos dessa gestante, e os anseios dessa gestante, tá? E o que ela tem fora dali, né? Fora daquela consulta. A relação dela com a família, se ela é uma gestante adolescente, se ela é uma primípara, se ela é só mãe, né? O bebê só tem mãe, não tem pai, tá? Então, tudo isso deve ser visto por nós, profissionais de enfermagem, certo? Para que a gente possa dar continuidade à assistência desse paciente, dessa paciente, tá? E fala também da nossa questão das nossas atividades autônomas. Nós somos profissionais autônomos, tá? Dentro da nossa consulta de enfermagem, nós somos autônomos, temos autonomia, temos liberdade, tá? Da organização e planejamento da assistência de enfermagem, somos nós, não é nenhum outro profissional, certo? E também fala da nossa importância dentro da equipe de saúde, tá? Então, quando vocês estiverem lendo, né, a resolução 564, vocês leiam esse preâmbulo que vocês vão ver a importância de nós profissionais de enfermagem, né? Quando eu leio esse preâmbulo, eu me sinto o máximo, tá? E é isso que eu quero de vocês, né? Que vocês se sintam o máximo, vejam a importância de nós como profissionais de enfermagem no meio, né, de demais profissionais, tá bom? Porque como eu dou história da enfermagem pela manhã, né, aí eu quero tirar realmente toda essa limitação que alguns profissionais que a gente encontra ainda tem com relação da submissão, né? Nós somos profissionais autônomos e somos importantes dentro da equipe de saúde. Ok, meus amores? Então, vamos dar continuidade aí à resolução 564, trabalhando aí os artigos. Vocês querem falar alguma coisa sobre o preâmbulo? Sobre a nossa importância, a futura importância de vocês? Querem não? Vocês estão caladinhos hoje, né? Tá bom. Então, pessoal, a resolução 564, exatamente, Matheus, independência é tudo, tá? Nós somos independentes, tá? Dentro das nossas atividades, somos nós que sabemos realizar, ok? Então, a resolução 564, ela apresenta 5 capítulos, tá? Nenhuma está dividida em seções nem tópicos, como a gente viu a 311, que uma era sobre a publicidade, outra sobre o sigilo profissional, outra sobre o ensino, a pesquisa e extensão, outra sobre as relações, tá? Aqui vocês vão ver que esses assuntos eles estão misturados, ok? Então, o primeiro capítulo nós vamos ver a questão dos direitos, tá? Nos princípios fundamentais, ele fala que o profissional atua com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais, técnicos, científicos e teórico-filosóficos, né? Entra aí a questão da ética, onde nós precisamos refletir, tá? E entra também a questão técnico-científica, onde nós temos que saber a ciência, né, através das disciplinas que nós estudamos, a forma científica, e temos que saber a técnica, como estar realizando as técnicas que são necessárias para a assistência, tá? Exerce suas atividades com competência para a promoção do ser humano na sua integridade, tá? Por isso que nós trabalhamos os pacientes, nós trabalhamos todo o ciclo, tá? Nós trabalhamos desde a gestante até o idoso, tá? Até o paciente que veio a óbito, porque a gente dá continuidade com a família.
de acordo com os princípios da ética e da bioética, e participa como integrante da equipe de enfermagem e de saúde na defesa das políticas públicas, com ênfase nas políticas de saúde que garantam a universalidade de acesso, a integralidade da assistência, resolutividade, preservação da autonomia das pessoas, participação da comunidade, hierarquização e descentralização político-administrativa dos serviços de saúde. Ou seja, nós, trabalhamos com políticas públicas e com os princípios do SUS, ok? E aqui no primeiro capítulo, como eu falei para vocês, nós vamos falar dos direitos, tá? E nós vamos começar aí do artigo 2º. É direito nosso exercer em todos os locais de trabalho, livre de riscos e danos e violências física e psicológica à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos dos profissionais de enfermagem, tá? Então, nós temos direito de exercer as nossas atividades com autonomia, com liberdade, porque quem sabe as atividades de enfermagem somos nós, tá? Nós, enfermeiros, somos supervisores da equipe de enfermagem, então nós temos que ter o conhecimento técnico e científico para que a gente possa assistir o nosso paciente. E de maneira nenhuma nós podemos sofrer alguma ofensa, seja física, seja psicológica, seja moral, tá? Seja ética, porque nós somos profissionais, assim como os demais profissionais da equipe, tá? Então, por muitas vezes, um ou outro aluno, ele questionava: professora, mas eu sou contratada, e o médico é o diretor do hospital, e se ele me mandar fazer uma sutura, eu vou fazer. Porque aí senão eu vou ser demitida, tá? Aí, pessoal, no nosso código de ética, ele é o código de ética dos profissionais de enfermagem. Eu vou refletir, tá? Se eu vou contra o meu código de ética, certo? Que diz que eu não devo, realizar atividades que não são minhas, porque eu acho que eu vou perder o meu emprego por ser contratada, tá? E se der errado, eu não vou perder, tá? Aí nós temos que refletir, tá? Tudo que nós passamos, tá? Na nossa vida acadêmica, tudo que nós passamos para chegar até aqui, certo? Refletir a nossa profissão com autonomia, tá? Por isso que eu gosto de ler aquele preâmbulo, porque é a nossa autonomia, é a nossa liberdade. Isso é uma ofensa, isso é um agravo. Nós temos que realizar atividades que não são nossas para se manter um emprego, tá? Sei que a vida é difícil para todo mundo, mas aí vem a sua parte ética, a sua reflexão, ok? Então, é direito nosso exercer as nossas atividades com autonomia e liberdade, tá? Livre de abuso de autoridade, livre de ofensas físicas e psicológicas. E caso isso aconteça, essas ofensas, tá? Nós podemos recorrer ao nosso conselho de enfermagem para que ele tome providências com relação a essas ofensas. Isso também está no nosso código de ética, ok? Artigo 4º. Participar da prática multiprofissional, interdisciplinar, transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão, tá? Esse artigo 4º nós já vimos lá na Resolução 311, onde ele fala que é um direito nosso, participar de comissões de ética, comissões de controle,
da instituição, né, de infecção hospitalar, fazer parte da equipe multidisciplinar, interdisciplinar e nela, dentro dessa equipe, realizar nossas atividades de forma autônoma e livre. Okay? Então, como todos nós somos profissionais de nível superior, nós estamos no mesmo patamar. Ok? Cadê a pergunta? Samara. É assim, né? Muitas pessoas conseguem que isso funcione, tá? Muitos colegas nossos conseguem que isso funcione dessa maneira, tá certo? Tenho 2 exemplos. No meu primeiro emprego foi no estado de Pernambuco. Eu passei... Foi realmente o meu teste. Matheus, isso aí mesmo. Na realidade foi o meu teste, né? Eu passei 6 meses sozinha numa estratégia de saúde da família, num distrito a 20 quilômetros da cidade, e eu passei 6 meses sem médico, tá? Então, assim, eu tinha que resolver tudo, porque por estar no distrito, né? Aí, depois desses 6 meses, chegou um médico para trabalhar na estratégia. Esse médico, ele era um médico carioca, tá? Ele daquele jeitinho carioca, né? Como a cultura fala, né? E assim, ele queria que eu fizesse as atividades dele, tá? No sentido burocrático, não no sentido da assistência. Mas toda a burocracia que era para ele fazer, né, que quando vocês estiverem nas estratégias, vocês vão ver que cada um tem a sua burocracia e o coordenador, né, que é o enfermeiro, hoje já se contrata um gerente, né, para coordenar a estratégia, mas naquele tempo o enfermeiro era o coordenador, né? Tinha que fazer a parte burocrática e a parte assistencial, e daí ele queria que eu fizesse a parte burocrática dele. Na realidade, cada profissional faz sua parte burocrática, consolida e entrega para o enfermeiro para que ele consolide a da estratégia toda, tá? E daí eu disse para ele que eu não iria fazer, que isso não era responsabilidade minha, certo? E ele também não fez. Então chegou o dia da produção, eu tinha que entregar na secretaria e eu entreguei sem a produção dele. E a secretária me chamou, né? Essa produção tá errada, Clélia. Eu disse, não, ela não está errada, ela está incompleta, né? Porque o médico não fez a dele. Aí eu expliquei a situação, né? E ela chamou o médico e ele fez a produção lá, né, na frente dela, certo? Então, é como você se impõe, Samara. Eu sei que é difícil, né? Eu sei que a realidade para alguns hoje ainda é diferente, tá? Mas é assim, quando a gente chega e já se impõe, aí os outros já vão conhecer, certo? Agora, se eu chego fazendo tudo para todo mundo, né? Faço um exercício respiratório que é do fisioterapeuta. Vou atrás da família, que é do assistente social, né? Faço uma sutura, que é do médico. Daqui a pouco, né, tá todo mundo de perna cruzada e eu, enfermeira, realizando tudo e indo contra o meu código de ética, tá? Aí o outro exemplo que eu tenho para dar. Uma colega, né, de vocês aí, uma acadêmica, né, uma colega nossa, não é da turma de vocês, né, mas uma estudante. Ela trouxe um exemplo, né, que ela é técnica, tá? Não foi a Antônia não, viu? Ela é técnica e ela trabalha num certo
hospital, né? E lá tem uma enfermeira que é contratada e ela só exerce as atividades que são dela. Aí tem um médico X que gosta, né, de estar pedindo os enfermeiros para estar fazendo as atividades dele, tá? E quando ele chega no plantão, aí ele pergunta logo, quem é o enfermeiro que está hoje de plantão? Né? Aí se for essa enfermeira, ele já diz, vixe, vou trabalhar demais hoje, né? Então assim, ele já tem a consciência de que ela não faz. Por quê? Porque ela chegou e já se impôs que não faz, ok? Aí quando eu digo a vocês essa questão, né, de nós exercermos atividades que são nossas e não estarmos nessa questão da submissão médica, tá? Porque isso a gente vê mais nos médicos, é a questão de nós chegarmos e já mostrarmos como é que a gente trabalha, tá certo? Mas eu sei da realidade, tá? Mas eu acho que também essa realidade ela já foi muito mudada, certo? Eu acho que antes era bem pior, tá? Mas cabe a nós, a vocês que estão entrando aí, que vão entrar, né, daqui, né, um tempo, e nesse pensamento, tá? De que eu sou profissional de nível superior, assim como médico, como fisioterapeuta, como psicólogo, como assistente social, como farmacêutico, e eu faço as minhas atividades, certo? E nem é só essa questão de ganhar mais, Matheus. Tem também essa questão, né, de ganhar mais. Mas também tem essa questão da importância que muitas vezes até nós profissionais de saúde acabamos dando ao médico, tá? E nós não somos importantes, não. Tá? E nós não somos fundamentais, não. Tá? Tem muitos médicos que não sabem aferir uma pressão, certo? Aí a nossa importância, certo? E tantas outras coisas que nós somos importantes dentro das nossas atividades, tá? Então, a gente tem que refletir e saber como é que a gente chega, ok? Veja que nós somos supervisores de uma equipe, veja que nós somos autônomos, veja que só quem sabe realizar nossas atividades somos nós mesmos. Bom, aí é cada um, né, vendo o seu processo, certo? Mas tendo como base o nosso código de ética, ok? Artigo... Samara. Ah, Samara é técnica também, é? Não, né? Ah, tá bom. Samara, verdade, né? É porque, assim, muitas vezes, né, eles confundem logo todo mundo como doutor, né? Aí acha que só o doutor que faz tudo. Mas também, eu tenho um colega aqui, um colega, né, conhecido, que na estratégia em que ele trabalha, a comunidade não quer o médico, só quer o enfermeiro, né? Então, assim, a gente também tem esse outro lado, né? Tá? De termos bons profissionais enfermeiros e eles muitas vezes ser mais queridos do que, né, o médico. Mas também tem essa questão assim cultural, né? Essa questão cultural a gente não vai conseguir barrar, né? Essa questão de não diferenciar a nossa própria categoria, né? Que muitas vezes para todo mundo é enfermeiro, né? Não existe o técnico, não existe o auxiliar, né? O enfermeiro, certo? Então essa questão cultural, né? A gente... Pronto, tá? É verdade, Daiane. É aquela questão de mostrar serviço, né? Mas a gente vai conseguindo o nosso espaço. Nós somos importantes e fundamentais. Artigo 7. Ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade necessárias ao exercício profissional, né? É um direito nosso. Assistir o nosso paciente tendo informações do mesmo, né? Para que a gente
tem a nossa própria segurança, para que a gente saiba dialogar com os outros profissionais sobre a assistência desse paciente. Artigo 9º, recorrer ao Conselho de Enfermagem de forma fundamentada, quando impedido de cumprir o presente código, a legislação do exercício profissional e as resoluções, decisões e pareceres normativos emanados pelo sistema COFEN-COREM, tá? Então, entra aí aquela questão também, né? O artigo 2, o artigo 2º, tá? De nós também sermos, né, impedidos de realizar as nossas atividades, de recebermos repreensões físicas, morais, éticas, tá? Então, é o nosso direito também recorrer ao nosso conselho, tá? Tudo que acontece conosco dentro da nossa profissão e que nos impede de realizar nossas atividades e que nos é uma quebra da nossa imagem como profissional, tá? A gente tem que recorrer ao nosso conselho, ok? Artigo 10º, ter acesso pelos meios de informação disponíveis às diretrizes políticas, normativas e protocolos institucionais, bem como participar de sua elaboração, né? Tem instituições que elas criam seu próprio protocolo, sua própria normativa, tá? Sua própria rotina de se trabalhar. Ok? Então, nós, quando adentramos numa instituição, nós temos o direito de ter acesso das formas de trabalho, tá? Para que também a gente possa estar orientando o nosso paciente. Uma coisa, quando nós estivermos, se Deus quiser, ir estudando saúde mental, eu vou mostrar para vocês que cada CAPS, né, Centro de Atenção Psicossocial, ele cria sua própria rotina, suas próprias normas, ok? E assim, nós como enfermeiros também fazemos parte da criação dessas normas. Ou, quando chegamos lá, que já tenha, nós temos que saber como é que se trabalha lá, ok? Então, nós tanto podemos participar da criação dessas normas, como temos que ser informados de como a instituição trabalha. No artigo 13, direito suspender as atividades individuais ou coletivas quando o local de trabalho não oferecer condições seguras para o exercício profissional e ou desrespeitar a legislação vigente, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo formalizar imediatamente sua decisão por escrito e ou por meio de correio eletrônico à instituição e ao Conselho Regional de Enfermagem, tá? Então, é um direito nosso suspender nossas atividades quando nós não temos os materiais necessários, os equipamentos necessários para realizar essas atividades e também quando nós não temos os EPIs e os EPCs para nossa proteção, tá? E a gente informa ao nosso conselho, informa a instituição que nós não fizemos por determinadas situações, né? Explicamos a situação pelo qual nós não fizemos, nós não realizamos essas atividades. Uma certa vez eu fui fazer prevenção, né, num posto de saúde de uma cidade aí que eu trabalhava, na estratégia. E daí, né, a tarde era toda de prevenção. Nesse dia eu acho que eu tinha sete mulheres para fazer, né, o preventivo. E a primeira entrou, aí o coletor, o espéculo, né, ainda era daqueles de alumínio, não era descartável como nós temos hoje, mas já existia o descartável, porque na cidade, né, ainda se trabalhava com aquele de alumínio, tá, de inox, que precisa ser higienizado, né, e esterilizado. E daí, quando eu abri o primeiro, né, eu encontrei umas sujidades nele, tá? Abri o segundo, abri o terceiro, o quarto, com as mesmas sujidades, né? Então, o que foi que eu fiz? Cancelei
o exame daquela tarde, tá? Porque eu não ia usar uma coisa que não estava higienizada, esterilizada e contaminar uma paciente ou várias pacientes, tá? E ao sair lá da estratégia, fui na Secretaria de Saúde e informei o porquê que eu não realizei aquela atividade, tá? Informei só para a secretária de saúde, não informei para o meu conselho, ok? Não achei necessário. Que a própria secretária viu a situação do material e que não era realmente possível realizar esse preventivo, ok? Então, é um direito nosso suspender, tá, essas atividades, nossas atividades, se nós não temos a segurança, os materiais necessários, os equipamentos necessários, os EPIs necessários para realizar tal atividade. Artigo 14. Aplicar o processo de enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar e documentar o cuidado à pessoa, família e coletividade, tá? O processo de enfermagem, pessoal, é a nossa SAI, tá? A sistematização da assistência de enfermagem, que nós vamos trabalhar essa resolução aí da sistematização da assistência de enfermagem, tá? É onde nós trabalhamos a SAI dentro da nossa consulta de enfermagem. Vamos lá. Artigo 16. Conhecer as atividades de ensino, pesquisa e extensão que envolvam pessoas e o local de trabalho sob sua responsabilidade profissional, tá? Isso aqui nós já falamos, a questão no caso de trabalhos científicos, nós ainda somos responsáveis pelos nossos clientes. Então, nós devemos saber tudo sobre essa pesquisa. Artigo 19. Utilizar-se de veículos de comunicação, mídias sociais e meios eletrônicos para conceder entrevistas, ministrar cursos, palestras, conferências sobre assuntos de sua competência e ou divulgar eventos com finalidade educativa e de interesse social, tá? Então, é tudo que nós estamos vivenciando hoje, certo? E a nossa resolução 564, que é de 2017, né, já nos orientava, né, com relação a tudo que nós estamos passando hoje, sem nem saber, né? Então, é nosso direito utilizar as mídias, redes sociais, né, meios eletrônicos e divulgar nossas atividades, né, dar palestras, cursos, aulas, certo? Tanto com fins educativos quanto de interesse social, né? Como, por exemplo, dar orientações com relação, agora nós estamos, né, aí no Novembro Azul, né, dar orientação aos homens, né, à sociedade em geral, com relação aos cuidados preventivos, tá? Artigo 21, negar-se, uma atenção aí, ó, é direito, negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de atividades profissionais, tá? Então, antes, na resolução 311, né, nós víamos isso só com relação ao paciente, né, que é direito dele negar-se. Então, para que a gente mostrasse, né, a imagem ou falasse do paciente, nós tínhamos que pedir autorização, tá? Aqui já entra também nós profissionais, tá? Nós temos que dar autorização para que sejamos filmados, gravados, fotografados, tá? Em mídias sociais, ok? Então, nós podemos nos negar se não quisermos essa exposição aí na mídia. Artigo 22. Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal, ou que não ofereçam segurança ao profissional, à família, paciente, à pessoa, família e à coletividade, tá? Então, o direito meu recusar a fazer atividades que não são minhas. Aí, ó, mais uma vez, entra a questão de nós estarmos realizando aí suturas, realizando o que o médico manda, né? Realizando atividades do fisioterapeuta, do assistente social, do médico, tá? Eu me recuso a exercer atividades que não são minhas.
Artigo 23. Requerer junto ao gestor a quebra de vínculo da relação profissional-usuários quando houver risco à sua integridade física e moral, comunicando ao Corém e assegurando a continuidade da assistência de enfermagem. Então, o que é que isso quer dizer? Se o profissional, né, está no ambiente, né, está com um paciente, onde isso cause problemas para esse profissional, ele pode requerer, tá, junto ao gestor, junto ao secretário de saúde, não mais exercer aquela função, tá? E ele comunica ao Corém, só que ele tem que garantir a continuidade da assistência, ou seja, ele tem que arranjar, né, que conseguir um colega enfermeiro para estar realizando suas atividades. Entra aí aquela questão bioética que nós falamos, né, a questão do aborto legalizado, que eu até falei para vocês, né, que se é legalizado, nós, profissionais, podemos fazer parte da equipe. Mas digamos que eu não queira, certo? Então, eu comunico ao meu gestor, se necessário, eu comunico ao Corém, mas eu tenho que arranjar um enfermeiro que realize minhas atividades como enfermeiro, porque nós vimos que nós só podemos delegar nossas atividades que são privativas do enfermeiro a outro enfermeiro. Não posso delegar um técnico, não posso delegar um auxiliar. Se são privativas do enfermeiro, só quem realiza é o enfermeiro. Então, nesses casos, eu tenho direito de não querer participar, tá? Daí chego junto da gestão, né, da instituição, dos meus diretores, tá? Informo e já tenho um colega aí para realizar a continuidade da assistência. Veja que a assistência ela nunca pode ser quebrada. Artigo 24. Exercer a profissão com justiça. Aqui a gente entra no capítulo 2, tá? Dos deveres. Vimos alguns artigos do capítulo 1, dos direitos, e agora nós vamos entrar no capítulo 2, dos deveres. Artigo 24. Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade, tá? Ou seja, precisamos ser éticos diante dos nossos deveres, precisamos seguir as normativas da nossa instituição, da instituição em que a gente trabalha, e precisamos seguir os princípios do SUS. Ok? E tratar o nosso paciente da melhor maneira possível, lembrando da continuidade da assistência. É o nosso dever dar continuidade à assistência. Artigo 26. É o nosso dever conhecer, cumprir e fazer cumprir o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e demais normativas do COFEN-COREM. Aí eu não sei se vocês lembram, duas infraçõezinhas que nós falamos em outra aula aí, que é a infração ética e a infração disciplinar. E ela cabe muito bem nesse artigo 26, quando é o nosso dever conhecer, cumprir e fazer cumprir o nosso Código de Ética, tá? Então, se eu vou contra o meu código de ética, se eu exerço, né, uma atividade que seja contra o meu código de ética, que ele me proíbe, eu estou cometendo infração ética, porque eu estou indo contra o meu código de ética. Se eu disser que não sabia que isso estava no meu código de ética, que o meu código de ética me proibia sobre isto, eu estou cometendo uma infração disciplinar, porque eu tenho que conhecer o meu código de ética, tá? Então, eu estou indo contra a disciplina aí. O cumprir e o fazer cumprir, estou indo contra a ética. Tranquilo?
Dos deveres, artigo 30. Cumprir no prazo estabelecido determinações, notificações, citações, convocações e intimações do sistema COFEM-COREM, tá? Então, se eu sou chamado ao COREM, né, numa data, eu tenho que estar lá nesta data, certo? Então, hoje é dia 6. Se eu fui convocada a semana passada para hoje, dia 6, e me apresentar ao COREM, eu tenho que estar lá, né? Seja por, logicamente que na notificação vai dizer o motivo, certo? Digamos, para ser testemunha de algo, de alguma coisa da instituição, né? Tá? De alguma infração, eu tenho que estar lá, tá? Se o fiscal do COREM vem visitar a instituição que eu trabalho, né? E daí ele vê alguma infração e notifica, né? E fala que no prazo de 2 meses vem uma nova visita e essa notificação tem que estar corrigida. Então, eu tenho aí o prazo de 2 meses para corrigir esse erro. Na realidade, esse relatório seria os registros de enfermagem que você está falando? Quem foi Samara. Seria os registros? Pode falar, Samara. Porque assim, se for os registros, sim, os dados de identificação, não, assim, o diagnóstico é o diagnóstico médico, tá? Então, quem vai fazer é o médico. Nós, enfermeiros, tá? Dentro da nossa consulta de enfermagem, que vamos trabalhar com a SAI, que é a Sistematização da Assistência de Enfermagem, aí nós fazemos os nossos registros, tá? Nós fazemos o nosso diagnóstico de enfermagem, que é em cima do diagnóstico médico. Próximo semestre vocês vão aprender isso na disciplina de bases, a SAI, tá? Então, nós iremos fazer o diagnóstico de enfermagem, que é baseado no diagnóstico médico, tá? Vamos prescrever a nossa assistência de enfermagem, que são as nossas orientações. Tudo isso a gente registra, faz todo esse registro no prontuário do paciente, tá? Para que quando ele retornar para nós podemos lembrar, né, do que a gente orientou esse paciente, dos diagnósticos que nós estamos trabalhando e que a gente dê continuidade à assistência, tá? Mas o registro com relação a procedimentos, quem faz é quem realizou o procedimento. Não sei se era mais ou menos essa pergunta, tá? Então, se por exemplo, o médico deu um diagnóstico de hipertensão ao paciente, a seu João, tá? E daí, em cima desse diagnóstico de hipertensão, eu como enfermeiro vou fazer os registros de enfermagem, na minha consulta de enfermagem, vou trabalhar o diagnóstico de enfermagem, tá? Em cima da hipertensão. Então, o que é que esse paciente pode ter? Né? Ele pode ter problemas de hidroeletrolíticos, né? A água, né? Os líquidos que entram e que saem, né? Ele possa ter devido à hipertensão, porque ele apresenta edema, tá? Ele pode ter problemas psicossociais, tá? Ele está fazendo uso da medicação, diz estar fazendo a dieta, mas o pico hipertensivo dele é sempre alto e ele relata que sofre algumas violências, né, agressões verbais dentro de casa, tá? Então entra aí no diagnóstico de enfermagem, mas o diagnóstico de enfermagem sempre baseado no diagnóstico médico, tá? E aí a gente faz todo esse relatório, todo esse registro lá no prontuário do paciente, tá?
Em cima desse diagnóstico, nós iremos fazer o nosso planejamento de enfermagem, que seria aí o tratamento, como você falou, tá? Vamos orientar esse paciente a um psicólogo, vamos falar com assistente social para conversar com essa família, tá? Vamos ter um equilíbrio aí, orientar com relação à ingestão de líquidos e a eliminação de líquidos, certo? E daí a gente vai fazendo essas orientações para o paciente, para a família, para o cuidador, tá? Não sei se era mais ou menos isso a pergunta. Se não for, tu refaz aí de novo. Artigo 31. Colaborar com o processo de fiscalização do exercício profissional e prestar informações fidedignas, permitindo o acesso a documentos e área física institucional, tá? Então, é o nosso dever, durante a fiscalização do exercício profissional, falar a verdade, tá? Mostrar documentações, se necessário. Lembrando que as documentações é o nosso respaldo profissional, tá? Mostrando a instituição com tudo que a gente falou, tá? Para esse fiscal. Seja um fiscal do Corém, seja um fiscal do Ministério da Saúde, seja um fiscal de algum programa da saúde, né, que esteja visitando a instituição, tá? E que realmente seja um fiscal. Artigo 32. Manter inscrição no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorrer o exercício profissional, tá? O que é que esse artigo 32 quer dizer, pessoal? Lembrem-se que eu só posso exercer minha profissão se eu estiver inscrita no Conselho do Estado em que eu vou trabalhar. Então, se eu vou trabalhar no estado do Ceará, eu tenho que ter minha inscrição no Corém Ceará, tá? Eu não posso exercer minha profissão se eu não tiver inscrita no conselho do estado em que eu trabalho. Aí, estou trabalhando no Ceará, estou inscrita no Corém Ceará. É o meu dever estar inscrita. Aí eu arranjo um emprego lá na Paraíba, certo? E aí o que é que eu faço? É o meu dever fazer uma transferência de Coréns, tá? Então eu vou no Corém Paraíba e peço para fazer uma transferência de Coréns, porque agora eu vou trabalhar na Paraíba e preciso estar inscrita no Corém PB, tá? Digamos que eu continue trabalhando no Ceará e vá trabalhar na Paraíba. Trabalho nos dois estados. Então, eu continuo com a minha inscrição no conselho, no Corém Ceará, e faço uma inscrição secundária no Corém PB, certo? Porque eu estou trabalhando nos dois estados. Tranquilo? Tá? A gente ainda vai ver essas inscrições, são 5 tipos de inscrição, a gente ainda vai ver esses tipos de inscrição. Mas quando eu trabalho em 2 estados, eu tenho que estar inscrita no Corém dos 2 estados. Quando eu tenho uma segunda inscrição, essa segunda inscrição é chamada de inscrição secundária. Por ano, tá, Samara? O pagamento, ele é anual, certo? Por mês, não. Deus me livre, tá? Continuando os deveres aí. Artigo 33. Manter os dados cadastrais atualizados junto ao Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição, né? Isso aí tá repreendido mesmo, né, Matheus? Isso aí do artigo 33 nós já vimos na resolução 311, né, que é o nosso dever manter os nossos dados cadastrais e financeiros, como diz aqui no artigo 34, atualizados em dia, tá? Então, o artigo 34, manter regularizadas as obrigações financeiras junto ao Corém de sua jurisdição,
tá? Então, o artigo 33 e 34 é nosso dever manter os dados atualizados e manter as obrigações financeiras em dia. Artigo 35. Apor nome completo. Ó, isso aqui é uma novidade, né? Nós não vimos isso na resolução 311. Isso na íntegra, né? Mas tem algum detalhezinho que a gente não viu lá. Artigo 35. Apor nome completo e o nome social, ambos legíveis, número e categoria de inscrição do Conselho Regional de Enfermagem, assinatura ou rúbrica nos documentos quando do exercício profissional, certo? Então, essa questão do nome social, né, nós não tínhamos na resolução 311, tá? Então, é aquilo, tudo que nós fazemos, registramos no prontuário, assinamos e carimbamos, ok? Aí, no inciso 1º, é facultado o uso do carimbo com nome completo, número e categoria de inscrição do conselho, devendo constar a assinatura ou rúbrica do profissional, tá? Isso aqui, pessoal, né? Você trabalha numa estratégia na zona rural, esqueceu o carimbo. Aí você não vai prestar nenhuma assistência porque esqueceu o carimbo? Não, tá? Você registra, assina ou rubrica e coloca o número de inscrição, tá certo? Logicamente que nós precisamos ter o nosso carimbo e usar o carimbo sempre que vamos fazer nossos registros. Numa exceção, né, tem aqui no inciso 1º, eu posso esquecer o meu carimbo, deu um problema, quebrou e tal, perdi. Faço os meus registros, assino ou rubrico e coloco o número de inscrição. Tudo bem? Inciso 2º. Quando se tratar de prontuário eletrônico, aí a novidade, né? A assinatura deve ser certificada conforme legislação vigente. Tá? Então, o que é que isso quer dizer? Né? Hoje nós trabalhamos, né? Nós vemos muitos profissionais que trabalham com prontuário eletrônico, certo? Então, o prontuário tem que estar lá certificado, tá bom? Artigo 37. Documentar formalmente as etapas do processo de enfermagem em consonância com sua competência legal, tá? Essas etapas, pessoal, do processo de enfermagem é o que nós vimos, é o que nós já falamos e que vocês irão ver, que é a SAE, Sistematização da Assistência de Enfermagem. Nós temos que trabalhar com o diagnóstico de enfermagem, nós temos que trabalhar com os planos de enfermagem e as avaliações de enfermagem. Artigo 38. Prestar informações escritas e ou verbais, completas e fidedignas, necessárias à continuidade da assistência e segurança do paciente, né? Isso aí nós vimos na resolução 311, que tudo que a gente faz nós devemos registrar no prontuário, tá? E se necessário nós devemos também informar verbalmente, né? Para que o nosso colega de trabalho dê continuidade aí com maior rapidez à assistência de enfermagem. Artigo 39. Esclarecer a pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca da assistência de enfermagem, tá? Todas as informações com relação a qualquer procedimento que a gente vai fazer no paciente deve ser informado, tá? Primeira coisa, eu devo me identificar, tá? Isso aí está dentro do processo de humanização. A Política Nacional de Humanização, ela fala que o profissional ele deve se identificar, tá? Então, eu devo me identificar, dizer meu nome, a minha profissão, tá? E daí vou informar a família, né, com relação a como será esse procedimento, se for um exame, né, uma pequena cirurgia. Informar, dizer os riscos, os benefícios, né, a importância dele fazer, caso ele não faça, o que pode acontecer, tá certo? O meu paciente e a família ele tem que estar informado de tudo. Artigo 37. Documentar formalmente
Não, isso foi o que a gente já leu, né? Artigo 41. Prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza. Tá? Nós já sabemos disso, já trabalhamos a questão dos direitos humanos, temos que tratar nosso paciente todos da melhor maneira possível. Artigo 42. Respeitar o direito do exercício da autonomia da pessoa, de seu representante legal na tomada de decisão livre e esclarecida sobre sua saúde, segurança, tratamento, conforto, bem-estar, realizando ações necessárias de acordo com os princípios éticos e legais. Tá? Então, é o meu dever respeitar os direitos, né, autonomia. Nós vimos que o nosso paciente, dentro dos princípios bioéticos, ele tem autonomia sobre ele, né? O seu representante legal tem autonomia e ele que deve decidir sobre determinados procedimentos que o paciente vá ou não fazer e nós temos que respeitar. Logicamente que se for um procedimento necessário, né, nós devemos respeitar, mas devemos estar insistindo que esse paciente necessita fazer esse procedimento. Tá? Não devemos só deixar para lá, não. Devemos insistir. Artigo 43. Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade da pessoa em todo o seu ciclo vital e nas situações de morte e pós-morte, né? Nós já falamos que nós cuidamos do paciente, né, em todo o ciclo vital, desde a gestação até o pós-morte, e nós devemos respeitar, né, a questão cultural, religiosa, a intimidade, a privacidade, tá? Artigo 44. Prestar assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria. O que é que isso quer dizer? Nós podemos, como profissionais, né, da saúde, podemos estar fazendo greves, né, reivindicar os nossos direitos. Isso é o nosso... Tá gravando, tá? Isso é o nosso direito, tá? A gente pode reivindicar através de greves. Só que nós temos, se nós vamos fazer greve, se, né, os profissionais daquele município vão parar, ou daquela instituição vão parar, eles não podem parar todos de uma só vez, tá? Temos que nos organizar para que pelo menos 30% daquela equipe esteja trabalhando, tá? Lembre-se que nós precisamos assegurar assistência de enfermagem, certo? Então, faz-se um rodízio dos profissionais para trabalhar e para fazer greve e que pelo menos 30% da equipe de enfermagem deve estar trabalhando, ok? É o nosso direito fazer greve, mas é o nosso dever continuar a assistência de enfermagem, tudo bem? Então, faz-se um rodízio aí para que pelo menos 30% fique trabalhando. Então, com esses movimentos reivindicatórios, né, lembre-se que nós podemos fazer greves. Nós temos até sindicatos que nos ajudam, né, nessas questões trabalhistas, mas eu não posso quebrar a assistência de enfermagem. Tenho que dar continuidade, tá certo? Artigo 46. Recusar-se a executar prescrição de enfermagem e médica, na qual não constem assinatura e número de registro do profissional prescritor, exceto em casos de urgência e emergência. Isso aqui, pessoal, nós já vimos na resolução 311, né? Só que aqui tem uma novidade, né? Lá só falava em prescrição médica. Aqui nós já falamos em prescrição de enfermagem e médica, né? Porque, como a gente já falou, nós podemos também prescrever, né, alguns medicamentos, né? Então, nós como profissionais de enfermagem, é o nosso dever recusarmos a prescrever, né, a administrar medicamento se a prescrição não tiver assinada e carimbada, seja por médico, seja por enfermeiro, tá?
No inciso 1º, o profissional de enfermagem deverá recusar-se a executar prescrição de enfermagem e médica em caso de identificação de erro ou ilegibilidade da mesma, devendo esclarecer com o prescritor ou outro profissional registrando no prontuário, tá? Então, caso, eu pegue uma receita, uma prescrição, seja do médico ou do enfermeiro, tá? De um colega enfermeiro, e daí eu não consiga ler. Caso eu não encontre esse colega, eu não faço administração e registro no prontuário, tá? O fato de eu não ter feito a administração e anexo lá também a prescrição, tá? Inciso 2º, é vedado ao profissional de enfermagem o cumprimento de prescrição à distância, exceto nos casos de urgência e emergência e regulação conforme resolução vigente, tá? Então, nós somos proibidos, é vedado, fazer prescrição, administrar medicamento, prescrição à distância. Não existe, tá? Tem que estar escrito. É o nosso respaldo profissional. Aí tem as exceções, Urgência e emergência. E se na legislação, na instituição, na rotina daquela instituição, tiver isso, prescrito, comprovado, notificado, tá? Artigo 42, 48, ainda dos deveres. Prestar assistência de enfermagem, promovendo a qualidade de vida à pessoa e família no processo de nascer, viver, morrer e luto, tá? Então, a assistência, ela vai todo o ciclo de vida. Paciente veio a óbito, nossa assistência continua com a família. No parágrafo único, nos casos de doenças graves, incuráveis e terminais, com risco iminente de morte, em consonância com a equipe multiprofissional, oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis para assegurar o conforto físico, psíquico, social e espiritual, respeitada a vontade da pessoa e de seu representante legal. Tá? Então, as questões, se o paciente ainda estiver lá sob os nossos cuidados, nós devemos, fazer de tudo para que, ele venha, que vai ser o caso, incuráveis, terminais, ele venha a óbito, mas com a melhor assistência possível, tanto psicológica, quanto física, quanto espiritual, respeitando a cultura, a religião, tá? Artigo 51. Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independente de ter sido praticada individualmente ou em equipe, por imperícia, imprudência ou negligência, desde que tenha participação e ou conhecimento prévio do fato, tá? A gente viu aí até naquele exercício, que tinha uma questão falando que só é minha responsabilidade se for individual, tá? Não, é minha responsabilidade individual, praticada individualmente e em equipe, certo? Então, na função de supervisor da equipe, nós temos que, nós somos responsáveis, tá? Parágrafo único. Quando a falta for praticada em equipe, a responsabilidade será atribuída na mesma medida do ato praticado individualmente. Ok? Artigo 52. Manter sigilo sobre fato de que tenha conhecimento em razão da atividade profissional, exceto nos casos previstos na legislação ou por determinação judicial, ou com consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante ou responsável legal, tá? Então, o sigilo, ele deve permanecer sempre. No inciso 1º, permanece o dever, mesmo quando o fato sigiloso seja de conhecimento público, como nós vimos, Todo mundo sabe a causa morte, mas o sigilo permanece.
Inciso segundo, o fato sigiloso deverá ser revelado em situações de ameaça à vida e à dignidade, na defesa própria ou em atividade multiprofissional, quando necessária a prestação da assistência, tá? Então, por exemplo, o paciente, né, ele sofreu um tiro, tá? E ele revela que vai matar essa pessoa, tá? Então, isso aí nós devemos conversar com outro profissional sobre isso para que ele venha trabalhar com esse paciente sobre essa questão aí, né? Seja um assistente social, seja um psicólogo, né? Para ver o que é que pode fazer com esse paciente. No inciso terceiro aí, ainda com relação ao sigilo profissional. O profissional de enfermagem intimado como testemunha deverá comparecer perante a autoridade e, se for o caso, declarar suas razões éticas para a manutenção do sigilo profissional, né? É aquilo que nós falamos quando a gente não quer revelar o segredo, mas nós temos respaldo legal para não fazer isso, tá? E diante da justiça nós vamos mostrar os nossos respaldos legais. Inciso 4, é obrigatória a comunicação externa para os órgãos de responsabilização criminal, independente de autorização de casos de violência contra crianças e adolescentes, idosos e pessoas incapacitadas ou em condições de firmar consentimento, tá? Nesses casos, nós devemos contactar os responsáveis, né, legais, para que eles venham a sanar algum problema, né, com relação a essas faixas etárias aí, criança, adolescente, idoso, né? Se o idoso estiver sendo espancado pela sua família, nós temos que chamar aí o conselho tutelar para trabalhar juntamente, né, para ver o que é que ele pode fazer com relação a esses maus tratos. O assistente social do NASF, tá? Se a criança está sendo, né, também espancada, o que é que pode fazer? Chama também o conselho tutelar aí que trabalha, né, tanto com criança quanto com idoso, quanto com adolescente, certo? Nós temos que também cuidar do nosso paciente. Inciso 5º, a comunicação externa para os órgãos de responsabilidade criminal em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher adulta e capaz será devida independentemente à autorização em caso de risco à comunidade ou à vítima, a juízo do profissional e com conhecimento prévio da vítima ou de seu responsável, tá? No caso de violência contra a mulher, né, que nós estamos a cada dia vendo, né, isso aumentar, tá? Nós vamos contactar, né, os órgãos responsáveis, o assistente social do município, para ver o que é que ele pode fazer, e nós vamos informar a vítima que estamos fazendo isso, tá? Aí é um caso, né, de você, é o nosso dever, mas nós temos que ver até onde a gente pode estar adentrando nessas situações aí, né, de violência contra a mulher, porque algumas vezes a própria mulher ela não quer isso, né? Então, são situações que nós devemos refletir bastante com relação à quebra desse sigilo profissional, tá? E para a gente encerrar por hoje, pessoal, no artigo 54, é nosso dever estimular e apoiar a qualificação e o aperfeiçoamento técnico-científico, ético-político, socioeducativo e cultural dos profissionais de enfermagem sob supervisão e coordenação, tá? É o nosso dever estimular que a nossa equipe ela esteja cada vez mais qualificada. Nós devemos ajudar, incentivar, tá? Para que eles se qualifiquem cada vez mais. Deixa eu ver aqui a pergunta. Não, é assim, o Conselho Tutelar, ele trabalha com todas as pessoas vulneráveis, tá? Então, ele trabalha tanto com o ECA, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto o EI, que é o Estatuto do Idoso, tá? Às vezes tem conselhos separados, o que trabalha só com crianças e o que trabalha só com idosos.
mas sendo pessoas vulneráveis, o conselho tutelar, ele é responsável, tá? Ele pode estar intervindo aí, certo? Nesse caso, na realidade, o responsável, né, vai impedir que essa criança, né, faça isso. Mas a criança, por ela só, ela pode contactar o conselho tutelar, né, dizendo que sofre maus tratos, tá? E daí o conselho vai realmente investigar os responsáveis, tá, por essa criança. Ele vai investigar os responsáveis, vai investigar a situação, porque foi uma denúncia da própria criança, então ela pediu socorro, tá? Mesmo os responsáveis não indo, né, não assumindo, muitas vezes negando, mas a fiscalização ela vai continuar porque a própria criança, né, que denunciou, que sofre os maus tratos e denunciou, pediu socorro, tá certo? Aí, pessoal, o nosso próximo slide é do capítulo 3, que aí eu vou gravar a aula para vocês e vou mandar como aula extra até segunda-feira, tá bom? E sexta-feira que vem nós temos uma aula assíncrona, que eu vou enviar para vocês a videoaula sobre a Lei 5.905 de 73, que é a criação do conselho, dos nossos conselhos de enfermagem, né, o COFEM-COREM. Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Quando vocês estiverem estudando, tá? Eu já mandei na íntegra a resolução para vocês. Alguma dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato, que eu estou sempre à disposição, tá bom? Um beijo, um bom final de semana e até, né, visualmente, de hoje a 15 dias, tá? E aguardem as aulas gravadas aí. Beijão!